Entre os bosques densos e misteriosos erguia-se majestoso um gigantesco portão coberto de entalhes intrincados e adornados com símbolos enigmáticos. Durante séculos ele permaneceu como guardião silencioso de um mundo desconhecido, alimentando as fantasias e lendas daqueles que ousavam se aventurar por essas terras selvagens. Os habitantes locais sussurravam entre os segredos ocultos além do portão, histórias de magia, criaturas mitológicas e tesouros perdidos. Mas ninguém se atrevia a desafiá-lo, temendo que poderia encontrar do outro lado. Até que um dia, o aventureiro destemido decidiu desvendar os mistérios que guardava além do portão fantástico. Alô, Oliver, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós iremos falar um pouco mais sobre Magic the Gathering. Esse é um jogo aí da Wizard onde tem um cenário gigantesco, enorme. Já falei sobre vários cenários que abordavam um pouco um quesito um pouco mais RPGístico. E hoje iremos falar um pouco sobre algumas Flatlands que a gente tem dentro do Magic the Gathering. Eu quis escolher a temática de portões, porque não apenas a gente já trabalhou poços, já no episódio aí recente, mas futuramente iremos trabalhar sobre portões também. Então já queria adentrar um pouco mais a fundo, trazendo para vocês que realmente portões podem ser algo bem interessante. Tanto que até existe uma das estratégias do Commander, que é você ganhar com 10 portões diferentes, um Maze End ou um labirinto infinito, que basicamente você tem meio que junta 10 portões diferentes com nomes diferentes e aí você consegue ganhar o jogo. Você não é que os outros perdem, é que você ganha o jogo. Eu não vou explicar aí a regra porque é algo mais específico, mas iremos bater um papo um pouco mais sobre essa temática aqui dos portões. E uma coisa que é bem interessante quando a gente vai imaginar é que se a gente for pegar para ver, nós temos que os portões, como por exemplo aí o portão do Basilisco, tem uma temática interessante, que basicamente são terrenos. Como você pode ver, esse terreno gera um terreno incolor, esse quadradinho aí, esse losango formado aí no adicione, aí nós temos um incolor. Então tem diversas temáticas, muitas vezes podem entrar virados, mas de uma maneira geral é que os portões eles representam algumas guildas. Se você for lá no bloco de Ravnica, que é uma das temáticas do Magic, ele é originalmente a produção de manas de acordo com a cor e a guilda relacionada. Tem diversas guildas diferentes, hoje eu não vou adentrar muito, mas Rafa, tudo o que você vai falar? A gente vai dizer um pouco mais sobre esse chute, essa primeira impressão. Porque além de ter alguns textinhos bem interessantes, como por exemplo aí no portão no Basilisco, nós temos a passagem oriental para a cidade está repleta de lembretes de que as patrontes literalmente olham você do alto. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas características. Obviamente não vou abordar todos os portões, caso vocês curtam, eu faço aí uma parte 2 falando sobre os outros restantes. Mas de uma forma geral, os portões correspondem às guildas, do caso que tem dentro desse grupo e alguns outros que são às vezes mistos, alguns mono, outros da própria Ravnica, que é, por exemplo, aí o portão do Basilisco. Temos diversos e de diversas formas. Então, no episódio de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o portão, não adentrar na lore propriamente dita, mas sim em algumas características interessantes e algumas especulações que a gente pode fazer a partir daí. Então, começando com o portão do Basilisco. O que é interessante sobre o portão do Basilisco, que vocês podem já ir reparando aí, nós temos basicamente o que? Um portão que aborda diversos elementos diferentes. Nós temos elementos que focam, por exemplo, nesse quesito da luz, de um pôr do sol ou de um nascer do sol, mostrando esse início ou término de alguma coisa. Então já traz essa temática, essa proporção. Também tem essa proposta aqui que vocês podem ver de uma cobra, de algo, um serpentoide, algo que no basilisco também traz essa relação, tanto aqui nesse pilar quanto aqui nesse outro. Não, ele tem uma coloração bem mais neutra, acredito que representando essa característica da neutralidade do tipo de terreno que ele vai ser formado. E algo interessante é que às vezes
o efeito da carta representa alguma coisa relacionada com o próprio portão. Não sei dizer, não adentrei nessa profundidade, mas caso vocês queiram, na segunda parte, que eu aprofunde um pouco mais na lore de cada um fazendo essa relação, aí a gente pode conversar mais profundamente. Mas aqui, vira 2 criatura alvo, recebe mais X até o final do turno, sendo X o número de portões que você controla, ative somente como um feitiço. Então eu acredito que talvez esse portão seja um portão relacionado à guerra, onde ele traz toda essa essência de guerra porque ele dá força para a criatura, referente à quantidade de portões que eu controlo. Então eu acredito que eu, como um gerente ou talvez um general que toma conta de Ravnica como um todo, se eu tenho comando dos portões ou das entradas ou das guildas, esse controle eu fortaleço o meu exército, eu fortaleço a minha criatura, referenciando essa parte. E o que é interessante é que mostra a passagem oriental para a cidade está refleta de lembretes de que os patriares literalmente olham você de alto. Então eu acredito que considerando esses fatores, talvez até esse pequeno ser humaninho que esteja aqui em cima nessa imagem, possa trazer alguma relação talvez com esses patriares, não faço ideia do que seja, mas pegando patriares, patriarcados, pátrias, tem todas essas relações, então pode ser um quesito de líder, algum tipo de categoria de líder mais especificamente. Então eu acredito que essas relações, ainda mais pegando o portão oriental, talvez seja realmente pegando a cidade como um todo, ele seja mais no quesito do oriente, né? No caso, se a gente for pegar norte, sul, leste e o oeste, a gente pega mais na questão do leste, beleza? Então achei bem interessante porque todas essas ideias trazem isso, não sei se por acaso o Julian, que é o autista, referenciou toda essa lore por trás, mas eu acho que é bem interessante a gente já ir considerando esses pormenores. Seguindo aqui, nós temos o portão de Boros, né? No caso, Boros corresponde à guilda que tem o vermelho e o branco. E o interessante é que aqui já traz bastante dessas cores. Se a gente for pegar a montanha com planície, ela traz essa proposta, pelo menos nessa modalidade, porque tem duas cartas referenciando o portão de Boros, traz essa pegada bem outono, que é cores quentes, porém aquelas cores quentes terminais, principalmente pelo fato que nós temos primavera, verão, outono e inverno. Então as plantas já estão começando a recolher as suas flores, já estão recolhendo as suas clorofilas para jogar as folhas fora. Então já traz essa ideia de fogo, acredito eu, a partir das montanhas, os vulcões, as planícies, onde tem toda aquela parte mais superior. E se você for ver, pegando aqui o próprio texto que traz aqui, nós temos "It's our duty to protect all those I need, but the other dudes have never shown themselves worthy than protection." Tajik. Então mostra que Boros tem essa ideia de proteção. Eu não sei dizer se é realmente isso, ou se os textinhos que estão relacionados às cartas têm algo a ver com a própria ilustração, com a própria lore, ou simplesmente é um conjunto de histórias. No caso, essa carta é a 244 de 259, não sei se você coloca todos em ordem, faz alguma história, ou se a história realmente é relacionada à arte em si, mas pelo menos a gente pode imaginar que o Tajik, ele tem esse sentimento, né, que tem essa dívida, essa necessidade de proteger quem precisa, mas as outras guildas não têm essa vontade, elas não demonstram essa proteção. Então eu acredito que exista sim alguma relação bélica entre as guildas a partir de alguma relação. E não às vezes necessariamente uma disputa territorial ou de poder, mas sim às vezes de ideias, de ideologias. Nós temos um grande rei, não sei se Ravnica tem um rei, um imperador ou o que seja, mas talvez um líder geral que possui as guildas como as suas possíveis forças, e onde as guildas eles estão meio que numa guerra fria, né? Ninguém luta contra ninguém, porém existe essa relação. Talvez existam as guildas do mal que queiram fazer o mal para a cidade, as guildas queiram fazer o bem, mas pelo menos no caso aqui, pelo menos o Tajik, ele quer mostrar essa proteção e está se sentindo meio infeliz com isso, e considerando essas cores mais de outono que finalizam
esse calor para adentrar no inverno, algo que o inverno representa essa introspecção, tanto que o frio faz com que a gente fique mais acolhido, fique mais acuado. Então eu acho que essas cores de outono, principalmente pelo fato de trazer essa tristeza do Tajik, é interessante essa paleta de cores referenciando essas duas coisas. Um outro ponto agora, pegando ainda pelo portão da Guilda de Boros, a gente vê aqui que entrem com corações piedosos e saiam com gritos de guerra. O que é interessante nessa arte é que ela reflete bastante o que o Tajik também disse. Porque no caso aqui nós temos essa luz amarela batendo nos portões da guilda, onde o amarelo é o ouro, é o fervorecer, é a energia, é o sol. Então toda essa luz amarela trazendo toda essa parte dessa relação que existe, e ainda mais pegando que entre com corações piedosos e sai com grito de guerra, ou seja, vocês serão muito aceitos na nossa guilda, caso vocês tenham um coração bondoso, mas precisamos de guerreiros, precisamos de cavaleiros, precisamos daqueles que vão defender quem precisa, porque o Tajik exige isso. Não sei se ele é o líder de Boros ou ele é apenas alguém que está presente nessa guilda, mas você percebe isso. E o interessante é que você vê um muro muito chapado, com poucos detalhes. Talvez mais um símbolo, talvez de Boros, que eu não consigo muito identificar, mas você percebe que realmente, por ser algo chapado, ele não importa com beleza, ele não importa com sutileza. O que lhe importa mesmo é a proteção, é a eficácia, onde nós temos um muro chapadão, grosso, como vocês podem até ver aqui, parece ser bem profundo, ou seja, são muros muito grossos. Por quê? Porque eles acolhem essa energia do sol que acolhe, que protege, toda essa energia gratuita para todo mundo. Porém, o sol queima. Então, venham para nós, os piedosos, mas iremos gritar para proteger, e assim, nesse grito de guerra. Então, pessoal, agora seguindo, nós temos Gate of the Citadel, no caso, o portão da cidadela. O que é interessante aqui é que você percebe que, primeiro, ela é monocolor. Se é monocolor, pode ser que tenha uma guilda específica, não saberia dizer, não adentrei nisso. Só o que é interessante é que me dá a impressão de ser meio que uma porta de entrada. No caso, talvez tenha alguma guilda específica que comande essa localidade, porém, pegando essa proposta do branco, no caso planície, talvez sim, talvez não, não sei dizer. Mas, considerando, por exemplo, Attack of Titans, onde temos os diversos portões internos e externos dentro da grande cidade, aqui também, porque se for imaginar, nós temos tanto essa arte que mostra que tem cidadezinhas para cá e tem cidadezinhas para cá. Então, pode ser que seja a transição de uma região da própria cidade de um para outro. Porém, você percebe que ela é um portão muito acolhedor. Pelo fato de ser branco, traz muito essa ideia do divino, muito essa ideia do superior, da paz, da negociação. Então talvez se considerar que essa seja meio que um portão de entrada da cidade, pelo menos a entrada norte, ou caso a principal, que nós temos a do Basilisco, uma das regiões, no caso, região do Oriente, se essa for a principal porta de entrada, mostra como que a cidade gostaria que ela seja vista pelos outros. Não estou falando que é como a cidade é, mas como ela gostaria de ser vista. Porque é muito diferente esses fatores. Quando você for construir alguma coisa no seu mundo fantástico, nós temos o que nós queremos e nós temos o que nós somos. Considerando isso, você pode fazer toda essa construção que a gente tem aqui no portão da cidadela com esses dois fatores. Você pode construir tanto uma utopia como é, ou uma utopia como você gostaria que fosse. Não no caso você, mestre, você escritora, você escritor, mas sim você governante desta cidade. E esse que é o mais interessante, porque até mesmo você construir essa contraparte, você já está colocando mais uma camada na cidade, na política, no personagem.
Por que a cidade gostaria de demonstrar alguma coisa sendo outra? Será que uma cidade extremamente bélica, como mostrou no Portão de Boros, por exemplo, que mostra-se todo esse fervor, todo esse poder bélico, no próprio Basilisco, onde também traz essa ideia bélica, mostrar um portão principal branco, acolhedor, pacífico? Ou talvez seja um portão interno, onde, atravessando o portão para lá e para cá, existe todo esse lembrete da pacificidade. No caso, o pacifismo interno traga essa ideia. Então o interessante da construção das premissas é que quando você descreve uma carta, ou no caso, descreve um ambiente, as cores, os formatos, as intenções trazem sim uma diferença. Aqui parece ser muito mais acolhedor do que o anterior, por exemplo. Tanto que se nós seguimos aqui para frente, irmos novamente no próprio, mudando apenas a mesma premissa da arte, mas mudando, por exemplo, o textinho, nós temos um farol de ordem e segurança para aqueles que podem pagar. O que é muito interessante, pegando agora nesse texto, fazendo até mesmo a contrapartida desta carta aqui, é que nessa aqui já traz essa informação muito interessante. Um farol de ordem e segurança, ok, algo que a gente já previa, para os que podem pagar. Então, provavelmente, isso já traz uma outra ideia de que esse portão talvez seja um portão interno, onde quando você atravessa esse portão, você está numa área segura nobre, porque aqui é seguro para quem pode pagar pela segurança. Ou caso seja uma cidade, no caso, por exemplo, uma cidade estritamente de, sei lá, exércitos, né? No caso, a galera que busca recompensa, militares, bárbaros ou qualquer outro grupo de pessoas, por exemplo, que trabalham como mercenários de uma maneira geral, pode ser o seguinte: ao adentrar nessa cidade, você vai estar 100% protegido, seja interna ou na sua própria guerra, se você pagar pelos nossos serviços de mercenários. Então, simplesmente esse texto fala de nós somos um farol de ordem, nós vamos criar ordem e segurança para aqueles que pagam. Será que dentro desse muro interno nós não temos essa proteção? Ou no caso, ao adentrar na cidade com dinheiro, você não resolve todos os seus problemas porque nós garantimos a sua proteção e a sua estabilidade? No caso, a gente agora entra no portão da guilda de Dimir, que é o azul e o preto. Já é interessante porque, pra galera que conhece o Magic, o azul corresponde às ilhas e o preto corresponde aos pântanos. Então nós temos um pouco do mar, da água, do pântano, já temos já toda essa proposta, onde normalmente as criaturas relacionadas ao preto têm uma proposta mais de criatura das trevas, vampiros, horrores, demônios, diabretes. Obviamente existem outras cores também, mas essa aqui é a grande maioria. E no caso, os azuis, nós temos diversas criaturas relacionadas à água, como tritões, como umas aves, alguns peixes e diversos outros que também são azuis. Você pode ter lobo azul, mas de uma maneira geral tem essa temática. E o interessante é que a gente pega aqui: You found this place only because you were summoned. Pray to worthy of the innovation. E trata. Ou seja, você só achou esse lugar porque você foi summonado. Vamos chamar de que, ao invés de chamar de summonado, vamos falar que você só chegou até aqui porque nós os deixamos que você pudesse vir. Ou seja, você só encontrou esse portão porque nós queríamos que você encontrasse esse portão. Né? Tanto que fale, ore pelo seu convite. Então, se você quer conhecer essa coisa, seja merecedor de ser conhecido pela guilda de Dimir. Então, talvez ladinos, assassinos ou alguma seita pode ser relacionado a isso. Tanto que você vê um portão bem escondidinho, parece ser com umas pedras meio caídas, um musguinho ali. No caso, parece ter algum símbolozinho que tem uma proposta levemente arcana,
mostrando essa ideia de esconder-se, raízes crescendo como se fosse no quesito de abandono. Então você já consegue ter uma percepção no caso, por exemplo, Boros, onde falou sobre a proteção do Ajik que pediu, sobre o coração, juntamente com, né, a força e a guerra. E aqui já estamos falando de algo escondido, do merecimento. Nessa mesma pegada que tem no caso, as escolas de Hogwarts, nós já temos aí também como, por exemplo, essa proposta de identificação de coisa a partir de um tipo de personalidade ou um perfil. Então, quando você for construir as suas guildas, as suas seitas, ou qualquer outra organização, entender o princípio moral da proposta e do líder é algo interessante para fazer essa construção. Seguindo aqui, nós temos o mesmo, né, o portão da guilda de Dimir, pegando aí novamente. Pegando novamente essa ideia do azul com o preto, mostrando essa relação, reforçando esse fator arcano e esse escondido das árvores perdidas ali no meio. E nós temos como um texto: entre e associa nossa seleta casta de espiões, ludibriadores e manipuladores. Então algo que a gente já previa já na outra carta, dizendo que poderia ter essa relação do escondido, da seita, da ideia e tudo mais, aqui já reforça toda essa proposta. Então eu acho muito interessante quando traz esse sentimento por detrás, simplesmente pela associação das coisas. Tanto que você pode utilizar e você deve utilizar não apenas as suas ideias, mas conceitos básicos dos gatilhos de similaridade, porque muitas vezes o gatilho de similaridade não é apenas para você relacionar com o personagem. Nossa, eu sou similar ao personagem, ou nossa, eu me conecto, né, no caso, sentimentalmente com o outro, né, no caso da aproximação. A similaridade também serve dentro do seu world building. Porque se dentro, por exemplo, do estudo das cores, diz que tal cor, com tal cor, um símbolo com outro símbolo, né, no caso da semiótica, diz que existe todo esse princípio, você pode reforçar a sua descrição utilizando da semiótica para transformar as propostas do que você quer sem ter que dizer muito. Ao invés de dizer, era algo sombrio com isso e tal pessoa e não sei o que, você gasta linhas e linhas e parágrafos fazendo um puta infodump nojento, mas você pode utilizar da semiótica, porque mesmo que a pessoa que está lendo, mesmo a pessoa que está jogando, não tenha um conhecimento profundo da semiótica, como a semiótica trabalha muito com o inconsciente do conhecimento coletivo, a pessoa ela já vai sentir a proposta. E obviamente, se ela conhecer da semiótica, vai ser muito mais profundo. Tanto que existe uma conversa dentro do grupo de escrita que a gente fala que é o seguinte: existem informações que são as descrições básicas para o entendimento da história, do cenário, da proposta, do personagem, e nós temos os presentes. O que são os presentes? São pequenos detalhezinhos que engrandecem a história, mas se caso a pessoa não pegue esse easter egg, não tem problema. Mas quem pegar vai ficar muito mais feliz porque vai ter um prêmio para elas. Então, se você coloca uma descrição semiótica dentro do seu cenário, as pessoas que não têm o conhecimento vão sentir um pouco a diferença, mas quem tem vai ver que é muito mais profundo e muito mais legal, porque vai, além disso, gerar um gatilho de autoridade, porque você vai estar mostrando que você manja. Basicamente seria a J.K. usando do dicionário das flores para dar nome, por exemplo, à mãe do Harry Potter, e algumas citações que o próprio Snape fala para o Harry Potter, o que acontece se você junta a flor X com a flor Y. No caso, é simplesmente ele dizendo pro Harry que ele ainda ama a mãe do Harry sem dizer nada, e algo que a gente só percebe lá mais pra frente, quando acontece essa explicação. Então, seguindo, para não ficar um vídeo muito gigantesco, porque eu sei que vai ficar, vou trazer aqui para vocês o de Golgari, que é o clã preto com o clã verde. É interessante porque essa junção, né, o Golgari do preto e do verde, nós temos novamente o pântano, mas dessa vez nós temos a floresta. Então, o pântano mais relacionado para o mar, e agora o pântano relacionado à floresta. Pegando uma floresta mais densa, mais aquele pântano com aquele lodo. Tanto que você percebe que tem essa proposta desses fungos crescendo aqui. Você percebe que existe esse verde da doença.
misturado com esse verde natural. Porque da mesma forma que nós temos o verde como as florestas, as matas, a beleza, a diversidade, nós temos a ictirícia, nós temos o enjoo, nós temos o vômito, nós temos o pulso, nós temos o veneno. Então o verde pode ser tanto que te salva, quanto que te mata. Por isso que o verde traz essa dualidade, dependendo de qual é a posição e o que você vai colocar. Uma pessoa com uma aura verde, com cheiro de flores, ok. Cheiro de flor traz uma proposta natural para aquela aura verde. Mas uma aura verde com cheiro pútrido, você já traz uma ideia de um verde de veneno. Tanto que o Avada Kedavra traz essa ideia de morte e o símbolo verde. O próprio símbolo da Sonserina traz essa ideia da cobra juntamente com o verde. Então, trazendo aqui o textinho para vocês, mostra que Farad was a friend to the Derveknikan, ou seja, o nome da pessoa, ele era um amigo desse maluco. Now, we sling through negligence Thomas, befriending those are cruel them. Então mostra assim que essa galera, no caso o Izomi, que trouxe essa frase, ele traz uma ideia um pouco conturbada do que poderia ter acontecido. Tanto que, pegando o próximo, que também é Golgari, onde parece que seria uma segunda vertente, porque antes nós tínhamos algo mais profano, aqui já diz que entre os famintos e os doentes, sejam bem-vindos ao exame quando o restam de Ravnica vos rejeita. Então, aqui, se vocês forem pegar neste caso aqui, existe essa ideia, já começa com um texto, até deixando até um pouco mais alto para vocês, já começa com um texto dizendo Farad was a friend to the Dervekani. Agora eu não sei se no caso o Jarad é uma pessoa e os Dervekani é um grupo, uma raça, uma guilda, não faço ideia, ou uma pessoa, né, mas diz que ele era amigo. Mas nós agora slim through negligent tunnels. Então, aqui parece que realmente sente um sentimento de traição. Algo que parece ser muito meio que jogado. Porque o pântano relacionado àquelas coisas mórbidas, com um verde que pode ser mesclado com esse mórbido, traz claramente esse texto. Porque lá parece que é a porta de entrada dos doentes, dos pútridos, mas quando você atravessa tudo isso, você está em um outro momento, como se fosse um hospital, que entre os famintos e os doentes, sejam bem-vindos ao enxame, quando o resto de Ravnica vos rejeita. Então é interessante que parece que o portão de entrada, pelo menos aquele portão de entrada, é meio que convidativo para essas pessoas doentes, como objetivo de realmente chamar essa galera. Como se, por exemplo, eu sou um hospital meio que com o objetivo de tratar um enfermo X. Então eu vou deixar tudo aquela cara da entrada bem zoada, para todo mundo pegar a galera e jogar naquela porta, deixa eles morrerem. Por quê? Se eu deixasse todo um hospital bonitinho, não sei o que, talvez as pessoas que viessem não trariam esses doentes para cá. Então eu acredito que, pelo menos a minha opinião sobre esses dois portões, é que o primeiro, no caso, este mais grotesco, é por onde passa, onde as pessoas são deixadas. E aqui é depois que adentram, se sentirem muito mais acolhidas, no caso, bem-vindo ao enxame. E o interessante é que o enxame traz essa ideia de inseto, algo que parece ser bastante forte nesse símbolo aqui de inseto, provavelmente. Então, pessoal, esse aqui foi o meu vídeo de portões. Existe uma porrada ainda de portões, então se vocês gostaram dessa proposta, vou trazer mais. Então, deixa aqui nos comentários, se por acaso a quantidade de views for interessante, eu faço a parte 2 com o restante dos portões, trazendo esse bate-papo aí legal. E aproveitando, dando algumas dicas de semiótica e outras formas de como você pode deixar simplesmente um arco de uma porta bem legal, porque representa muitas coisas para suas guildas, para suas seitas, para os seus governos ou qualquer outra coisa que precise de porta. Use e abuse das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!